desceu e consumiu todo o holocausto, aonde nós vimos Deus fazer maravilha através da intercessão do profeta Elias. Então, o Monte Carmelo era um local aonde era um local onde de conexão com Deus, e o profeta ia para esse lugar, porque nós precisamos ter lugares aonde nós temos que ter conexão com Deus, porque não são todos os lugares que tem um ambiente espiritual ao qual nós podemos ter a nossa conexão com Deus. Precisamos reservar um lugar para a nossa vida aonde nós vamos ter essa conexão com Deus. De repente é na sua casa, de repente é dentro do seu quarto, de repente é num banheiro, de repente é na tua igreja, de repente é no monte, de repente é um lugar onde Deus já preparou e já falou contigo ali, naquele cantinho, naquele lugar que eu quero falar contigo todos os dias, eu quero que você esteja. E você, por ser servo obediente do Senhor, temente a Deus e carente e sedente de ouvir a voz do Senhor, você vai àquele determinado local onde Deus destinou para que você esteja. Para quê? Para você se humilhar e ouvir a voz de Deus. Eita Deus! E assim Eliseu fazia. Ele ia ao Monte Carmelo, porque lá era um lugar de conexão que ele tinha com o Senhor, um lugar onde ele tinha aprendido com o teu antecessor, que foi Eliseu, e ele tinha aprendido, e ele andava quilômetros e quilômetros até chegar naquele lugar, porque antigamente nós sabíamos que não tinha carro, no máximo que tinham eram camelos, mas ele ia a pé. E a cidade de Suzém ficava no meio do caminho. Aproximadamente ainda tinha mais 40 quilômetros para ele andar, mas ele ia e voltava. Ele ia e voltava. E aquela mulher, a sulamita, ela ficava observando esse passar de ir, esse passar de voltar do profeta. E é interessante que ela vira para o seu marido, como nós lemos, e ela fala para ele assim: vamos fazer um lugar para o homem de Deus poder ter um lugar para ele repousar a cabeça. Vamos fazer um lugar aonde o homem de Deus possa ter um alimento, comer um pão, beber uma água, descansar, porque ela observou que ele ia para bastante tempo. Já andou 40 quilômetros, ele andava mais. Porque quem tem a necessidade de estar na presença do Senhor não mede esforços para ir aonde tem que chegar. Eita glória! Quem tem a necessidade de estar na presença do Senhor não mede distância para andar, para fazer, para estar aonde tem que estar. Pai. Como minha mãe falou, eu quero até pedir perdão porque eu esqueci, estou acompanhada da minha mãe missionária Sônia. Ela falou que nós não somos daqui, nós somos do Rio de Janeiro. E às vezes o Espírito Santo me faz lembrar do início da nossa trajetória, onde nós não tínhamos carro, não tínhamos condição nem de pagar a passagem do ônibus, e nós andávamos cerca de 1h20 até chegar na igreja para assistir o culto, para cultuar, e depois sabíamos que na volta teríamos que andar mais 1h20 para retornarmos para nossa casa, mas mesmo assim nós não deixávamos de estar no culto, porque sabíamos a necessidade, sabíamos aonde nós precisávamos estar para sentirmos mais um pouco da presença, para recebermos da presença, para estarmos mais perto do Senhor. E hoje em dia as pessoas não querem mais congregar, hoje em dia as pessoas não querem mais estar na casa do Senhor, hoje em dia as pessoas acham que é necessário que estar somente em casa, dobrando o seu joelho, orando, lendo a palavra, é o suficiente. Isso basta. Eu preciso te dizer que isso é muito importante, mas não é o suficiente, porque uma ordenança do Senhor nós estamos juntos congregando, porque fazemos parte de um corpo, e o corpo ele anda unido. Não existe braço de um lado, braço do outro, perna de um lado, perna do outro. Existe um corpo ligado, indo no mesmo sentido, com o mesmo propósito. Qual é o propósito? Ir para o céu. Eita
não vou porque está chovendo. Hoje eu não vou porque está frio. Hoje eu não vou porque está muito calor. Hoje eu não vou porque eu estou cansado. Hoje eu não vou porque eu cheguei agora do emprego. É o emprego, a porta que você orou e que Deus abriu a bênção do Senhor na tua vida. E aí você está dando desculpa da bênção que o Senhor te deu para não deixar de cultuar o Senhor. Meu Deus! E ela observou. Vamos fazer um quartinho para esse homem de Deus. Porque quem quer trabalhar não mede esforços para o Senhor. Verdade. A palavra do Senhor não relata qual o nome dessa sunamita, apenas diz que era uma sunamita. E às vezes a gente fica observando as pessoas fazendo tanta questão que o nome esteja em cartaz, que o nome esteja em evidência. Ah, mas eu quero minha foto em outdoor, mas eu quero ser destaque, eu quero estar com o microfone na mão, eu quero estar na frente. Para fazer a obra do Senhor não precisa estar na frente. Para fazer a obra do Senhor não precisa ter nome em cartaz. Para fazer a obra do Senhor você não precisa nem ser reconhecida pelos homens, porque o que importa não é reconhecimento da terra. O que importa é o reconhecimento do céu para a tua vida. Glórias! É do céu. E eu sempre digo que na casa do Senhor existe uma placa em todas as igrejas, assim ó, há vagas. Para quê? Para trabalhar. Verdade. É um lugar que sempre tem vaga para trabalhar. Tem sim, sempre tem. Sempre está precisando de alguém para varrer, para limpar o banco, para limpar um banheiro, para chegar mais cedo para fazer uma oração. Pai. Para ajudar na cantina, para botar a mão na limpeza, a mão no arado, para ficar na intercessão. O problema é que nós queremos escolher a posição que nós temos que ficar. Eita Deus! Sabe o que eu vejo que é interessante? Sempre quem não tem chamado para estar em determinado lugar quer estar. Mas quem tem chamado sempre fica assim: Senhor, tem certeza que sou eu? Meu Deus! Senhor, coloca outra pessoa, porque eu não sou capacitado. Porque sabe o peso da responsabilidade. E essa mulher, ela não media esforços, ela não queria saber de nome, ela não queria saber de ser importante, ela queria trabalhar para o Senhor, ela queria ajudar na obra do Senhor. Ela viu que aquele profeta era reconhecido como homem santo de Deus e ela queria fazer algo para ajudar no processo daquele que ele estava passando, porque ela sabia que ele estava passando por um processo difícil, porque não era fácil. Naquela época não era fácil falar a palavra do Senhor. E hoje em dia parece que nós estamos voltando naquela época. Meu Deus. Cada dia que passa está mais difícil. Uma alma se render aos pés do Senhor hoje em dia está sendo um milagre. Verdade. Batismo com o Espírito Santo parece que sumiu das igrejas. Meu Deus. A prova de que ela não queria reconhecimento pela posição que ela tinha, porque ela era rica, ela tinha bens, mas ela não queria reconhecimento pelo título que ela queria reconhecimento por ser serva, por trabalhar na obra. A prova disso é que quando ele manda Geazi chamar ela, chama ela e pergunta para ela: o que queres, o que você precisa? Ela fala assim: eu sou desse povo. Em outras palavras, eu não preciso de nada. Não preciso. A prova que ela não queria reconhecimento humano é quando ela diz que ela só precisa continuar sendo serva do Senhor. Pai. Nós só precisamos continuar sendo servo do Senhor. O título não importa para mim nem para você, porque título não faz a gente entrar no céu. Meu Deus! Posição social não faz a gente entrar no céu. Diploma de universidade não faz a gente entrar no céu. Conhecimento não faz a gente entrar no céu. A
Até conhecimento teológico não faz a gente entrar no céu. Leitura. Agora eu vou falar uma coisa que eu já falo assim, que isso, pregadora? Você está falando heresia? Não. Leitura da palavra não faz você entrar no céu. O que faz você entrar no céu é colocar em prática aquilo que você está lendo. Meu Deus. Não adianta só ler e não praticar. Verdade. Porque se você ler e não praticar, é o que Jesus disse, é a pessoa que está fundamentando a sua casa na areia. Quando vem o vendaval, quando vem o vento, quando vem a água, quando vem a tempestade, ela afunda. Mas aquele que lê a palavra do Senhor e ele pratica o que está escrito, porque o difícil é ler, sim, é difícil você ler. Porque quando você fala assim, vou ler a palavra do Senhor, tudo acontece para que você não leia. Porque o que o inimigo não quer, ele não quer que você leia essa palavra. Porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ele não quer que você seja liberto, ele não quer que você tenha uma vida vitoriosa. Ele não quer que você leia. Então toda vez que você se propõe no coração, vou ler a palavra do Senhor, tudo acontece. Tudo acontece para impedir que você leia a palavra do Senhor. Ah, o sono bate, vizinho chama, alguma coisa acontece, é filho chamando, é filho chorando, e coisa para fazer. E aí o propósito que você colocou, se você deixar, você não lê a palavra do Senhor. E aí vem o mais difícil ainda, praticar aquilo que você leu. Porque assim que você lê, o Espírito Santo fala assim, agora eu vou colocar situação para ela praticar, para ele praticar aquilo que ele acabou de ler. Meu Deus. Aí vem a hora de você praticar aquilo que você leu. Vem a parte mais difícil. Porque aí você lê a palavra do Senhor, Jesus falando assim, ora por aqueles que te perseguem, abençoa aqueles que te maldizem, ame os vossos inimigos. Você acaba de ler. Aí quando você acaba de ler, vem o que? Vem a aprovação. Meu Deus. Aí vem aquele, eu digo sempre, perturbador de Israel, na tua vida, te ajudando a praticar a palavra de Deus. Quando vem aquele perturbador, aquela perturbadora de Israel na tua vida para querer trazer tribulação, não pense assim, o inimigo está se levantando contra a minha vida, não. Pense assim, o inimigo está me ajudando a praticar a palavra do Senhor. Meu Deus. Porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que andam segundo a palavra do Senhor. Glórias. E a gente pode ver na leitura que nós fizemos que ela é uma mulher que observava. Ela era uma mulher atenciosa, era uma mulher cautelosa. Hoje é culto da família e agora eu vou começar a entrar na parte da família. Hoje em dia, muitas pessoas estão perdendo sua família por falta de quê? Observação. Meu Deus. Por falta de cautela. Como assim? Não estou entendendo. Eu vou explicar mais para você. Hoje em dia nós temos tempo para tudo. Tudo fora de casa. Mídia, celular, às vezes vizinho, às vezes dá atenção para pessoas de fora. Mas restringimos o nosso tempo para as prioridades que o Senhor nos deu aqui nessa terra, que é a nossa família. Estamos deixando de observar fatos importantes dentro da nossa casa, que se a gente tivesse voltado a atenção, muitos problemas deveriam ter sido evitados. Meu Deus. Quantas vezes nós trocamos a atenção do filho por um presente? Toma aqui um presente, vai, menina. Quantas vezes nós pegamos o celular, estou falando nós porque às vezes eu faço isso. Pegamos o celular e dá para a criança e fala assim, vai lá, fica lá quieto no teu canto, com o celular na mão. Quantas vezes deixamos de ouvir o que os nossos filhos têm para nos falar? Que isso, tem que ouvir as crianças sim.
Esses dias nós ficamos observando, ficamos sabendo de uma notícia de uma criança que estava sendo abusada dentro da escola por outras crianças. Será que essa criança não entrou dentro da sua casa, não teve comportamento diferente, não teve atitude diferente, não tentou falar com seu pai ou com a sua mãe o que estava acontecendo dentro da escola, e por vida corrida, e porque a gente tem que correr trabalhar para botar sustento, tem que fazer ali, tem que fazer aqui, tem que dar atenção ali dentro, tem que dar atenção aqui, esquecemos de dar atenção e observar aquele que é primordial, aquela bênção, maior herança que o Senhor colocou na tua vida e na minha vida para que nós venhamos cuidar. É só cuidar, porque não te pertence nem me pertence. Os filhos são herança do Senhor, que Ele nos emprestou para cuidar, mas que um dia prestaremos conta ao Senhor de como nós estamos cuidando aqui na terra, como nós cuidamos da herança que o Senhor nos deu. Essa mulher era observadora. Como nós estamos sendo como observadora dentro do nosso lar? Como nós estamos sendo como cautelosos dentro do nosso lar? Será que nós estamos observando como nós... Eu estou falando porque eu estou me incluindo em mim, a palavra está cortando em mim. Primeiramente, será que nós estamos observando quando o nosso marido chega em casa precisando de uma atenção porque talvez o dia dele não foi um daqueles dias ao qual ele esperava e ele precisa de uma atenção diferenciada de você? Meu Deus. E a nossa correria do dia a dia, a gente não observa. Ah, mas eu tenho muitas coisas para fazer, pastora. Eu preciso te dizer que se você não parar para cuidar da sua família, o mundo lá fora ela abraça. Meu Deus. O mundo lá fora abraça seus filhos. O mundo lá fora abraça sua esposa. O mundo lá fora abraça seu marido. E o mundo lá fora tem tempo para ouvir o que você não tem tempo para ouvir dentro de casa. Meu Deus. O mundo lá fora tem tempo para dar atenção que você não tem tempo para dar dentro de casa. Como nós estamos nos comportando mediante o nosso bem maior que a nossa família. Aquela mulher era uma grande observadora. Nós vemos a palavra que o marido dela não era tão observador como a mulher, como a esposa. Mas isso é o quê? É um dom da mulher que Deus nos deu. Eu não vou nem entrar muito nesse mérito. Porque às vezes a gente fala algumas coisas que é específico para as mulheres. E as mulheres indagam e falam assim, ah, mas eu também trabalho, pastora. Você pode até trabalhar, mas a responsabilidade maior dentro da casa é sua. A responsabilidade de saber sobre o seu filho é sua. Você pode até trabalhar, mas quem tem que saber onde está tudo dentro da sua casa é você. Você pode até trabalhar, mas quem tem que cuidar da casa é você. Não estou botando fardo pesado em cima das mulheres. Eu estou falando que é nossa responsabilidade. Não vou entrar muito nesse mérito porque não foi isso que Deus estava palestrando comigo. E de outrora, o homem, ele precisa também assumir a responsabilidade dele. A mulher só começa a assumir a responsabilidade do homem dentro de casa quando ele deixa de assumir o papel de homem dele. A mulher até começa a ter que ser mãe e pai dentro de casa para o filho quando o homem deixa de ser o pai presente para aquela criança. Mas a mensagem hoje aqui é voltada para essa sunamita. Nós vamos ter que aprender com ela. E de repente, pelo seu trabalho voluntário na casa do Senhor, pelo seu trabalho voluntário ao profeta, ajudar a obra de Deus, o profeta manda chamar ela e pergunta: o que queres? O que você precisa? Como eu já falei aqui, ela disse: eu não preciso de nada.
Mas era observado que ela não tem filho. E a gente estudando, a gente começou a observar que era já uma pessoa, uma mulher já de uma idade avançada e seu marido também. E a gente subentende-se que ela era uma mulher estéril. Naquela época, mulher estéril era uma questão de vergonha, de humilhação. Meu Deus. Porque o maior dom da mulher, naquela época, era voltado para ser mãe, para procriar. E a mulher que ela não tinha como gerar filhos, ela era questão de vergonha para ela. E aí ele fala assim para ela: tu terás uma criança. E é interessante que quando o profeta de Deus ele fala para ela que ela terás uma criança, que ainda no tempo oportuno estarás com uma criança no seu colo. Ela olha para a impossibilidade, primeiramente ela olha para a impossibilidade dela, porque ela responde para ela, ele fala assim: não brinque com a tua serva, Senhor. Ela está dizendo em outras palavras: presta atenção no que o Senhor está falando. Eu já sou uma mulher idosa, eu já sou estéril, meu esposo já é um homem idoso, não existe possibilidade nenhuma, fisiologicamente falando, humanamente falando, para que isso que o Senhor está falando venha acontecer. E aí me faz lembrar da história de Abraão e Sara, que quando o Senhor prometeu um filho para eles, a promessa veio se cumprir após 20 anos, quando Sara já tinha aproximadamente 90 anos de idade. E aí o Senhor não fez somente Sara gerar, como Sara gerou e ainda amamentou Isaac. Por quê? Porque o Senhor não faz nada incompleto. Eita, Deus é Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que quando a palavra de Deus é liberada pela sua boca, ela vem para a terra e ela tem que lhe cumprir com o que lhe apraz, somente para depois voltar para o Senhor. Enquanto a palavra que foi liberada pela boca do Senhor não cumpriu o que foi determinado, ela não volta vazia para o Senhor. E aí a gente pode ver em Gênesis, lá quando fala sobre o acontecimento do milagre de Sara, perguntam assim, indagam para Abraão: quem diria que Sara ia gerar filho? E aí Abraão diz: quem diria não, quem disse foi o Senhor. E aí eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Não olhe para a circunstância, não olhe para o tempo, não olhe para a idade, não olhe para a possibilidade, não olhe para o que você não é capacitado, não olhe para o tempo, não olhe para o que estão, não preste atenção no que estão falando, não preste atenção na impossibilidade que gera ao seu redor. Às vezes você está prestando atenção no que os seus olhos carnais estão te mostrando, que é impossível acontecer aquilo que o Senhor liberou para a tua vida. E eu preciso te dizer: se o Senhor falou, vai cumprir. Glórias! Vai cumprir. Vai cumprir. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ela não volta vazia. O que é necessário para que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida? Permaneça na posição que Ele determinou, que ela vai se cumprir. Eita. É só você permanecer na posição que Ele determinou, que ela vai se cumprir. E aí você vai dizer, quando cumprir, as pessoas vão dizer: quem diria? Aí você vai dizer: quem diria? Não, foi Deus que disse. Aleluia! Não foi qualquer um que disse. Não foi o homem da terra que disse não. Não foi ser humano que disse que ia acontecer. Foi o Todo-Poderoso, o que manda no céu, o que manda na terra, o que manda no inferno, o que tem a chave de Davi, que abre a porta que ninguém fecha, que fecha que ninguém abre. É somente Ele que tem todo o poder. E quando Ele fala, o céu e todo o universo tem que cumprir. Porque Ele trabalha com a palavra. Desde quando foi o princípio? Haja luz, houve luz. Eita glória! O universo teve que dar conta da luz. Porque o Todo-Poderoso estava liberando a palavra de ordem. E quando Ele libera a palavra de ordem na minha e na sua vida, se cumpre. E o profeta falou para ela: vai ter filho. Irmãos,
Quando Deus liberar uma palavra para a tua vida, todo mundo ao teu redor pode duvidar, menos você. Eita Deus. Não importa o que vão falar, não importa, pode ser até dentro da tua casa, pode duvidar da promessa que o Senhor liberou para a sua vida que vai se cumprir, mas você precisa acreditar em todo o tempo, sem duvidar, que vai se cumprir, porque foi liberado para você. Aleluia. Foi liberado para você. Então você é a única pessoa que não pode duvidar da palavra do Senhor. Então acredite. E ela acreditou. E no tempo determinado, como o profeta disse, ela estava com seu filho no colo. Seu filho nasceu, cresceu. A criança ainda era pequena, estava junto trabalhando com o pai, como nós lemos. De repente, ele sentiu uma dor na cabeça, aí na cabeça, e ele desmaiou e falou: leva para a mãe, leva para a mãe. Porque pai é assim, leva logo para a mãe, que a mãe resolve. Pai é assim. E a mãe, quando recebeu a criança, não demorou muito, ela botou a criança deitada e viu que a criança já tinha falecido. E às vezes entra, por isso que a importância de estarmos na convicção de quem está fazendo na nossa vida. Precisamos estar consciente, enraizado, com a nossa fé, com a nossa casa estruturada na rocha. Irmãos, a tempestade vem para todo mundo. O sol quente e a chuva bate em todas as casas. Não estou profetizando maldição. Eu estou dizendo que um dia a má notícia chega na nossa porta. E é por isso que precisamos ter a nossa casa, a nossa vida, a nossa fé estruturada na rocha que é o Senhor Jesus. Porque senão, quando vem o vento, quando vem a tempestade, ela afunda. Eita. A tempestade veio para essa mulher nesse exato momento. Meu Deus. Quando ela observou que aquilo que veio da parte do Senhor tinha saído, passado como tivesse escorrido entre os dedos, e ela tivesse perdido a bênção que o Senhor tinha colocado na mão dela. Só que ela tinha certeza que Deus não faz nada incompleto. Deus não faz nada pela metade. Deus não deixa os seus filhos ver somente a metade, viver a metade da promessa e ver a promessa morrer. Vou repetir, se você continuar permanecendo na posição que Deus manda você estar, você não vai ver somente a metade da promessa se cumprindo, você vai ver o cumprimento da promessa por inteiro. Glórias! O Senhor prometeu que a minha casa toda será salva, que eu vou colocar a placa, eu e a minha casa servimos ao Senhor, e até agora somente o meu esposo me acompanha, os meus filhos estão perdidos. Calma, persevera, confia no Senhor, entra naquela casa profetizando, ora aquelas crianças, ora aqueles jovens, ora adolescentes, não desista dos teus filhos, não desista da tua família, não desista do teu marido, não desista da tua esposa, porque você vai ver o cumprimento da promessa por inteiro, porque nós servimos um Deus que cumpre por inteiro. Glórias! Persevera, não desista. Não desista da tua família. Não desista da tua família. É o maior bem que você tem nessa terra. É o seu maior patrimônio, é o maior bem que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não desista da tua família. Aquela mulher coloca aquela criança deitada na cama, ao qual ela preparou para o profeta, e ela fecha a porta, ela pede para o teu marido